Bom, voltando da nossa primeira pausa, vamos entender um pouquinho de história de novo. Eu sei que a gente já discutiu isso lá na disciplina passada, né, em Sistemática 1, mas eu vou apontar aqui alguns fatos mais interessantes, destacando, na verdade, as angiospermas. A história da botânica, como eu já falei, está muito relacionada com a classificação que a gente dá para as plantas, né? É, porque é isso que acabou ficando registrado. Então a gente classificava as plantas, identificava, e isso ficou na história. Então, assim, embora para nós hoje em dia, né, seja óbvio essas relações dos taxas, né, e que a gente reconheça isso numa árvore filogenética, e essa árvore pareça um dendrograma, cladograma, enfim, com aquele formato clássico que a gente está reconhecido, não era assim até pouco tempo atrás, né? Os predecessores botânicos, né, primeiro eles não entendiam a natureza dessa forma. Lembrar que Darwin vem só depois, né? Demora bastante para as ideias do Darwin. Aliás, demora para o Darwin publicar uma teoria. O sistema de classificação é quase de um século anterior, o sistema do Linneu. Então, assim, antes do Darwin, as ideias de evolução não existiam, ou eram muito diferentes das atuais, né? Então, imagina como é que as plantas se relacionavam entre si, né? O que significa relação, na verdade, se não existe evolução? Não existe grau de parentesco, ou existia, né? Então, vou mostrar mais ou menos como é que alguns botânicos do passado tentavam entender essa ideia, tá? Havia várias formas de tentar representar os graus de parentesco, ou tentar entender como as plantas se relacionavam ou não, ou se elas nem se relacionavam, né? Hoje em dia parece fácil, né, de novo, para a gente falar em relação, em parentesco e evolução. Lembrem, isso é coisa. Não vou falar desse século, porque esse século a gente só começou há pouco tempo, né? Mas isso é muito recente. Né? Mesmo as ideias do Darwin demoraram muito para serem entendidas e aceitas no meio biológico. Então, assim, vamos tentar esquecer de evolução, o que é difícil, né? Porque a gente já foi educado assim, e reconhecer como é que alguns grupos ou como alguns pesquisadores reconheciam as angiospermas. Bom, um dos principais é o Jussot. Vocês já ouviram falar dele, né? Antonin Laurent de Jussot. Era um francês. É, muitas das famílias hoje que a gente reconhece, né? Por exemplo, Lauraceae, que a gente vai ver dentro dos primeiros grupos, foram descritas por ele. Então, apesar dele não ter... inclusive antes do sistema de classificação do Linneu adotou alguns dos nomes que ele reconheceu. Então, ele acabou descrevendo muitas das famílias e gêneros que a gente reconhece hoje em dia. Por muito tempo, assim, o que os autores mostram, né? Que os gêneros e famílias eles foram interpretados ao longo de 2 séculos como se fossem grupos mais ou menos distintos, tá? Mas não era assim que o Jusson enxergava, tá? Para ele havia uma certa relação. Havia uma relação na natureza e isso era um contínuo e não havia um limite claro de separação. Tá? Então, para ele havia ali talvez lá em ecologia vocês vão ver um ecótono, né? Essa transição entre uma coisa e outra não era muito. Aqui a gente já tem o Zizek, tá? 1792, tempinho, né? Ele representou mais ou menos dessa forma as famílias dele, tá? Aqui está Composite, ó, que é a família hoje a gente chama de Asteraceae, né? Aqui a gente tem Gramine, que é basicamente Poaceae. Então, o que significa isso aqui, né? Que os círculos de diversos tamanhos representam famílias. Então, tem algumas aqui, não está tudo, né, representado. Ele teve dificuldade de explicar as relações ilustradas, não eram do tipo avô-neto, ou seja, um grau de parentesco, mas mais direto, né? Mas era tipo primo-primo, né? Ou cunhado-cunhado, assim, não é uma relação direta, né? Entendam, é muito tênue, tá? Porque não se entendia de evolução, então para ele não existe essa linhagem contínua, né? Direta. Ele procurou também detectar se existiam famílias intermediárias entre essas grandes famílias, tá? E fez distinção entre os tipos de relações possíveis quanto à complexa descrição assim, bidimensional desses grupos. Tá? Isso lá em 1792. O Bessel, um grande botânico americano, a gente já falou dele também, ele desenhou diagramas para ilustrar as principais tendências e avanços. Vejam que ele já está mais próximo de nós, né? Para ele, às vezes, também reversões, né? Eu discuti os princípios de Bessel lá na aula semestre passado. E a classificação dele deve ser interpretada como uma sequência, em parte, reflete esses diagramas, que eu vou mostrar. Ele resulta de interesses que Bessel, tentando fazer uma sistemática mais filosófica, rejeitou a ilustração mais frequentemente da natureza como um mapa. Tá? De fato, as árvores que ele representa isoladas são semelhantes com arquipélagos ou mapas. Então, essa era a ideia dele. Tá? Ele representava mais ou menos assim as famílias e uma tentativa de relação. Né? Aqui, na verdade, não estão famílias, estão ordens. Né? Rosales está aqui,
Myrtales, Asterales, né? E um grupo de monocotiledôneas, e aqui o que seria o grupo das dicotiledôneas. Essas seriam as árvores isoladas do Bessey, e uma certa relação entre elas, tá? Às vezes, né, nada dicotômico. Vejam que isso não é ainda uma árvore filogenética. O Cronch ele foi um grande botânico, né? Ele publicou uma obra que a gente usou até pouco tempo atrás. Tem um livro original na biblioteca, hoje em dia está disponível na internet. O Cronch sozinho publicou uma obra de mais de 1.100 páginas, descrevendo todas as famílias de angiospermas, mas descrevendo detalhadamente. Tá? Ele propôs então o sistema de Cronch, dava o nome dele, né? Então as ideias, né, as propostas eram dadas ao nome da pessoa que as publicava. Eu, inclusive, a gente tive aula usando o sistema de Cronch, porque o APG, que é o que a gente vai ver, era muito incipiente ainda, e também não tinha literatura descrevendo as famílias, né? Isso veio só muito depois. Os livros de botânica sistemática ou sistemática vegetal não usavam isso na época. E ele entendia muito de química, de anatomia, de plantas, e ele usou isso, né, para propor as famílias dele. A gente vai ver na nossa última aula do semestre, inclusive eu vou voltar a falar dele, porque ele já tinha alguns insights que só a biologia molecular veio trazer depois. Ok? E para ele, a proposta era um pouquinho até parecida ali do Bessey, né? A argumentação dele é que dois grupos não estão diretamente relacionados. A ocorrência do mesmo caractere em ambos os grupos pode ser explicada por uma evolução independente. Então, se eu não tenho relação entre esses grupos, o que tem aqui é não é homologia, né? É analogia. E era mais ou menos assim que ele representava o grupo das dicotiledôneas e o grupo das monocotiledôneas. Então tem esses grupos, o tamanho mais ou menos representa quantas espécies estão dentro dele, né? E aqui eu tenho grandes grupos, não são famílias, não são ordens, né? Roside, Asterídea, Dilenide, Cariophyllide, Magnolide e Ramelide, tá? Sendo a base aqui deste grupo Magnolide. E aqui vindo depois a Lismatide até chegar em Lilide, que era o grupo que seria o mais derivado, assim, né? Não estou dizendo que essa é a palavra adequada, mas era como ele entendia a evolução desses grupos. Ele já tinha ideia de evolução, né? Porque isso já estava mais sedimentado. Aí surge então o APG. A gente está na versão 6. O que é o APG? O APG não é uma pessoa. O APG são, hoje em dia, mais ou menos 40 pessoas. Tá? Quem organiza e tabula tudo, geralmente, é o Mark Chase, inicialmente, né? E uma série de colaboradores. Ok? Nem todo mundo concorda com o que está no APG, no sentido de que algumas famílias, às vezes, não são aceitas por todos os pesquisadores. E nem todas as propostas estão bem atualizadas, mas é o que se acostumou a usar. Tá? A primeira proposta é de 98 e essa aqui, a última, é de 2016, que é a que a gente vai usar na disciplina. Então, o APG é Angiosperm Phylogenetic Group. Né? É um grupo aqui que estuda a filogenia de angiospermas e faz suas proposições. Ninguém propõe ao APG. A pessoa está lá estudando Passifloraceae e Turneraceae, que são duas famílias que o APG vai tratar como uma coisa só. A pessoa vai dizer, olha, nós reconhecemos isso como uma única família ou não, como duas famílias. O APG, o grupo de pessoas que está ali, toma uma decisão com base nesses artigos e ajusta se vai reconhecer uma ou duas famílias. É assim que funciona. Tá? Não é ninguém submete uma proposta ao APG, não é assim que funciona. Eles buscam as informações na ciência para fazer a proposta deles. Esse é o APG original de 1998, a primeira árvore. Gente, 98. Bom, alguns talvez de vocês estavam na creche, né? Tenho essa impressão. Biologia molecular era um negócio muito caro, era difícil trabalhar com DNA, e eles trabalharam aqui com 545 sequências do gene RBCL, ATPB e 18S. Tá? Então eles fizeram aqui o sequenciamento dessas espécies. É difícil fazer isso, né? Nessa época, hoje em dia já é muito mais fácil, mas 98, além de caro, eram técnicas demoradas. Mas a partir daí que o Soltis, né, que é um dos autores dessa proposta, inclusive, publica bastante com isso, começou a inovar com essas técnicas. De início, a zoologia avançou muito com a biologia molecular, porque é muito mais fácil extrair DNA, inclusive de animais. Que o DNA está conservado em coleções biológicas, o que não acontece com planta. Tá? Geralmente está mais conservado. E 2, planta tem muito metabólico secundário e tem parede secundária, o que atrapalha totalmente o processo de extração. Então, a botânica demorou um pouco para conseguir resolver parcialmente esses problemas. E aí surge o primeiro APG.
Tá? O que ele vem nos mostrar? Tem um grande grupo das angiospermas, aqui é só ele está representado. Inicialmente várias politomias, vejam, politomia, 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 politomia e outra politomia. Né? Mas ele mostra um grupo que eles vão chamar aqui de asterídeas, um grupo chamado de rosídeas, que compõe o que eles chamam de núcleo das eudicotiledôneas. Prestem atenção. Depois tem aqui as outras eudicotiledôneas, nessas politomias ou nessas primeiras ramificações. Monocotiledônea é um grupo monofilético, está aqui, ó, monocotes, tá? Apesar das relações não estarem resolvidas. E aqui uma bagunça ainda desses grupos que não seriam eudicotiledôneas, seriam outra coisa. Tá? Então essa é o que o APG vem nos mostrar lá em 1998. Aqui uma atualização de 2003, vejam que a gente ainda tem politomias, ó, aqui ó, nas monocotiledôneas. Aqui a gente tecnicamente não tem uma politomia no começo, tá? Apesar daqui ter uma politomia, ó, o grupo que eles chamam de magnolides, com monocotiledôneas, né? Claro, monocotiledôneas aqui ainda aparece como um grupo monofilético, mas magnolides está com uma politomia junto com chlorantales, ou chlorantácea, aliás. Aí a gente tem aqui uma outra politomia aparecendo, mas de novo aparece o grupo das rosídeas e das asterídeas. Tá? Esses grupos eles se mantêm, ó. Asterídeas, rosídeas, o núcleo das eudicotiledôneas. Esse núcleo ele vai mudar um pouco, tá? Esses grupos aqui depois isso se resolve. Esse grupo sempre vai ficar aqui e mono está ali resolvido. 2009, vejam que as politomias reduziram bastante. Eu tenho então um grupo, primeiro grupo aqui, né, enraizado em Amborellales. Vou falar muito dessa família no começo. Depois Nymphaeales e Austrobaileales, que nem ocorre aqui. Depois a gente tem um grupo de Magnolides, está aqui bem representado, sem politomia mais, né? E depois diverge um grupo que é o grupo das monocotiledôneas e o grupo das eudicotiledôneas. Ainda reconhecendo aqui o que a gente vai chamar de núcleo das eudicotiledôneas, rosídeas e asterídeas. Mas apareceu um negócio aqui no meio, entre rosídeas e asterídeas. Eu vou voltar no slide anterior para vocês poderem ver. Eu descobri que eu não posso fazer isso com esse slide atual. Bom, vocês voltem no slide anterior. Essa forma de gravação funciona assim. Eu já não gostei tanto. Essa politomia, esses grupos aqui, eles não necessariamente estavam aqui. Eles estavam aqui em cima, tá? Fora do core, ou acima aqui no core. Não entre rosídeas e asterídeas. Ok? E aqui, ó, outra coisa que mudou bastante entre o 1, o 2, o 3, o 4, eu acabei não colocando aqui. Não ia caber também muito, né? Mas eu quero chamar a atenção para essa ordem Cardiophyllalis. Tá? Aqui ela está nesta parte da árvore, aqui ela está nesta parte da árvore e aqui também. No APG4, ela vem parar aqui no meio entre esses grupos. Essa é uma das grandes mudanças. Uma ordem inteira, que sempre era tratada como um grupo basal dentro do grupo das eudicotiledôneas, passa a estar, na verdade, entre as rosídeas e as asterídeas. Então, assim, o que eu quero trazer de mensagem aqui para vocês? Primeiro que a gente ainda está, né, quando eu falo os botânicos, ainda estão estudando esses grupos. Já se resolveu bastante ordem, não deve mudar muito, eu vou falar disso um pouco mais adiante. Assim, as questões de ordem já estão bem estabelecidas, famílias também já estão bem estabelecidas. Essas relações também já estão muito mais claras, inclusive com essa mudança no último APG, né, que move esse grupo. Dentro desse grupo, por exemplo, está Cactaceae. Então, primeiro se entendi que Cactaceae estava fora do núcleo duro, né, core, o núcleo das eudicotiledôneas, depois se percebe que não, eles estão dentro do núcleo, mas não fazem parte daquilo que é chamado de rosídea e asterídea. Tá? Não fazem parte desses grupos mais diversos. Então é importante a gente sempre olhar a literatura mais atualizada para entender como é que estão essas relações. Hoje em dia, como eu disse, é o APG6 a mais atual. Ok? Eu depois vou abrir e vou abrir ele, vou gravar uma aula para mostrar ele para vocês como ler o APG. Eu já fiz isso semestre passado, mas eu vou fazer de novo. Bom, aqui a gente tem uma representação só de uma árvore filogenética, né? Era um dos objetivos da aula entender. Eu acho que com aquelas outras árvores vocês já entenderam um pouco, mas essa é a clássica. A gente está estudando este grupo aqui. E ele já, talvez agora vocês entendam por que angiospermas tinham esses tracinhos nas árvores que eu fui mostrando, né? Então vamos lá. A gente tem aquele ancestral comum das plantas verdes, de todas as plantas verdes, né? Aquele ancestral hipotético que fez uma fagocitose e fagocitou um organismo que fazia fotossíntese A e B, clorofila A e B, né? E consequentemente reflete a luz verde.
que deu origem àqueles vários grupos de alga que a gente não discute nas nossas disciplinas. Vou dar graças a isso, porque é um grupo bem complexo. Aí surge ali Bryophytes, com aquela confusão, se é monofilético, o grupo todo, se não é, se cada um surgiu de forma independente. Isso não está resolvido. Como eu falei no final da aula de Bryophytes, mesmo tinha saído uma publicação dizendo que isso aqui seria um grupo monofilético. Tá? Então eu teria Bryophytes como um grupo monofilético. Aí vem o grupo das Lycophytes, que claramente é um grupo independente, e o grupo das Samambaias. Tá? Alguns autores chamam de Monilophytes, mas esse não é um termo publicado oficialmente. Entendam isso. Tá? Vou chamar de Samambaias. Bryophytes, Lycophytes, Samambaias, Gimnospermas. Né? A princípio um grupo monofilético também. E a gente tem aqui aquela relação, né, coníferas incluindo gnetales. Então aqui, ou a gente funde tudo num único grupo, ou divide esses grupos em três, como a gente já discutiu. E aí surge, né, aqui o ancestral que deu origem a esses grupos. Essa representação não é tão clara nesse sentido, porque o objetivo dela é mostrar sinapomorfias, ou não, apomorfias. A gente surge flor. E flor vai dar origem então a esses grupos de monocotiledôneas. Muito claramente um grupo das eudicotiledôneas, o grupo das monocotiledôneas e um grupinho basal. Tá? É isso que a gente consegue extrair dessa árvore filogenética. Bom, a gente já entendeu um pouquinho como é que está essa riqueza e diversidade distribuída, mas vamos tentar entender de quando, né, ou quando surgiram essas primeiras angiospermas. O grão de pólen mais antigo que a gente conhece, ele data de 135 milhões de anos. Mas vocês precisam entender que para um grão de pólen fossilizar, eu tenho que ter muito grão de pólen no ambiente para dar sorte que ele fossilize, né? Então tem que cair lá num local que vai dar origem a uma rocha sedimentar, ou seja, vai ter depósitos em cima desse grão de pólen, e ainda a gente vai ter que achar isso, né? Isso foi onde hoje é a China, mais ou menos. 135 milhões de anos, essa era mais ou menos a conformação dos continentes, sabe? Aqui um pouquinho mais próximo só. E a gente estava mais ou menos nesse período aqui do Cretáceo Inferior, tá? Ainda na era dos famosa era dos dinossauros, né? Só que entendo, então se eu tinha que ter muito pólen para fossilizar, eu tinha que ter as angiospermas já dominando o ambiente. E alguns autores então levam a propor outras datas, né? Então 135 milhões é a data certeira por enquanto. Eu vou dizer por enquanto, vocês já vão entender. As estimativas levam então a uma origem das angiospermas a 140 a 250 milhões de anos atrás. São 100 milhões de anos quase de diferença aqui, né? 110. Sim, então é bastante tempo de diferença e ainda não há muita certeza. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Bom, eu não sei porque no slide anterior meu mouse colorido não apareceu, mas enfim. Esse trabalho aqui, de 2017, relativamente recente, né, ele mostra então, né, que a origem das angiospermas ela pode ser mais antiga do que a evidência fóssil aponta. Eles fizeram aqui uma série de cálculos usando modelos matemáticos, tá? E estimam a origem das angiospermas então em 275 milhões de anos atrás. Tá? Então eles calibraram vários fósseis, vários gêneros, várias famílias e chegaram a esta pré-conclusão. Então a origem das angiospermas seria 275 milhões de anos atrás. Olha que interessante, a gente tem as plantas terrestres surgindo aí mais ou menos há 400 milhões de anos atrás e não leva nem 200 milhões para surgir um negócio chamado angiosperma, que é o ápice, o suprassumo do processo evolutivo de plantas, né? Não desmerecendo as outras plantas, mas no sentido de estrutura e diversificação e riqueza e de dominar o ambiente, né? Então, assim, samambaias são muito legais, gimnospermas também, mas angiospermas pensando em riqueza e evolução, elas dominaram e conquistaram o ambiente terrestre, tá? Bom, e há um dilema, assim, uma dúvida cruel sobre a flor, tá? Darwin já tinha falado sobre isso. O que que Darwin fala, né? O abominável mistério do surgimento das angiospermas. Ele já trazia sobre isso. E como é que foi a origem dessa flor? Isso ainda é um mistério, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Esse trabalho aqui do Balen, também de 2017, ele vem tentar modelar e entender como é que é a origem da flor. Conforme a gente for entrar nos grupos de angiospermas, vocês vão perceber como é que as flores vão comprometendo, né? Inicialmente com várias peças florais, depois elas muito reduzidas, depois as peças florais voltam a se diversificar, né? Tipo, por exemplo, uma orquídea, a ficarem bem mais reduzidas, como por exemplo nas asteráceas, né? Então, assim, há um processo de seleção e diversificação de flor muito grande, um processo evolutivo muito grande sobre a flor, que atua sobre o processo reprodutivo das angiospermas e, consequentemente, sobre os seus polinizadores também, né? Então, assim, não tem muita clareza. Eu vou mostrar que há duas teorias
Tá, aqui vamos tentar explicar a origem dessa flor ou como é que ela teria surgido. Esse é um dos trabalhos que vem mostrar um fóssil, e isso aqui seria uma flor de angiosperma. Gente, é bem difícil entender se isso é uma flor ou não. Como é que funciona? Hoje em dia o fulano vai lá e publica um fóssil, né? Ah, encontrei a primeira flor de angiosperma. Beleza? Dá 6 meses depois vem um artigo dizendo, não, aquilo ali não é uma flor. Tá? Então essa é a disputa. Entender o que é uma flor. É um pouco difícil, né? Olha aqui, ó, isso aqui é o fóssil, e aí ele deduziu que isso é uma flor. Eu não vou entrar em detalhes sobre se ele está certo ou não, porque eu não tenho competência para discutir isso, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês a flor. Então a gente teria aqui, né, as sépalas e pétalas ou alguma coisa rudimentar que vai dar origem a isso, tá? Essa flor teria 162 milhões de anos, então ela é mais antiga que aquele grão de pólen, tá? Ela teria aqui uma região, vou chamar de feminina, né, para receber o grão de pólen, que é um pistilo com um estigma bem alongado, e teria anteras. Então aqui, ó, ok? E uma região carpelar aqui, né, onde estão os óvulos. O autor chamou de euanthus. Eu é verdadeiro, né? Então a verdadeira flor, ele foi bem simplista na escolha do nome, né? Então ele diz que isso tem uma estrutura, né, de flor típica de flor, uma organização típica com sépalas, que são as mais externas aqui atrás, ó. Aqui a representação tirou uma fora, né? Pétalas, um androceu, tetraesporangiado, a gente já vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Com umas anteras aqui tranquilas. Um gineceu aqui envolto, inclusive, com os ovos protegidos, né? Mostrando que já desde o Jurássico uma estrutura como o ovário estava presente, tá? É, e como eu disse, de vez em quando saem novos trabalhos, tá? Esse aqui é de 2015, 2016. Por enquanto ainda não saiu mais nada de a nova flor, mas tem algumas outras coisas interessantes. Por exemplo, a última flor do Crato, tá? Essa aqui é o Crato é uma região aqui no Brasil, né? Hoje é a planície do Araripe, lá no Nordeste. E o que que os autores falam, né? Essa matéria está disponível em português até, né? Foi traduzido, né? Tem um estudo molecular de 2007 que sugeria, né, a origem da família dos lírios, Liliaceae ou afins, mais ou menos há 68 milhões de anos atrás. Ou seja, lá no finalzinho, né, da era dos dinossauros. Só que não é bem assim, né? Só que não. O lírio do Crato, que é esse daqui, que eles chamaram de cratolírio, né? Então, o lírio do Crato, é um lírio que crescia à beira de um lago de água doce que ficava ali nessa região litorânea do Araripe. E eles estimam essas rochas onde o lírio ficou impregnado, né? O fóssil ficou de 115 milhões de anos atrás. Então seria o mais antigo membro da família Liliaceae. Liliaceae está dentro do grupo das monocotiledôneas, a gente vai ver, né? É uma diversificação antiga como um todo, mas isso já traz, né, levanta dúvidas de novo. 135 milhões de anos atrás para o grão de pólen provavelmente não é verdade. A gente deve ter grão de pólen mais antigo, só não consegue identificar isso no fóssil. Imagina a gente identificar um grão de pólen, né? Então, assim, aquela coisa pequenininha no meio é, da rocha, né? Então, assim, tem que ser bom, né? Bom, e a gente tem duas grandes teorias para tentar entender, né, ou duas propostas para entender como é que eram essas primeiras angiospermas. Elas eram árvores ou elas eram arbustos? Essa é a grande pergunta. Tem a teoria das paleoervas, portanto, né, e das paleoárvores. Agora vamos imaginar, se a gente parar para pensar em gimnosperma, que seria o grupo mais próximo vivente, é quase tudo arbóreo, certo? Tem um outro grupo lá que é um pouco mais herbáceo, mas geralmente caule lenhoso e são plantas grandes. Então, para alguns autores, né, e por conta de parte das primeiras angiospermas, eles entenderiam que essas primeiras plantas elas eram árvores. Mas outros autores apontam com base nas primeiras ordens que têm aparecido que a gente teria, na verdade, ervas como o primeiro grupo. Por exemplo, Vitória Regia está dentro dos primeiros grupos de angiospermas, né, que a gente vai ver. Se vocês voltarem ali nos slides do APG, vocês vão ver lá Ninfeales, né? Que é a família desse grupo. Essas plantas são ervas. Então ficou por muito tempo essa disputa. Paleoárvores, paleoervas, e até que veio uma proposta de arbustos, né? Por que não o meio do caminho? E os Tebins então propõem que, na verdade, as primeiras angiospermas elas surgem como, na verdade, arbustos. Surgem não é um passo de mágica, né? Entendo que foi um processo evolutivo que levou ao desenvolvimento, né? A gente sempre tem que cuidar um pouquinho quando a gente está usando esses termos, assim, não foi mágica. Vamos relembrar um pouquinho algumas coisas da evolução das plantas terrestres.
Essas plantas provavelmente elas se originaram em locais perturbados, né? A palavra sempre trava a língua, com uma influência fluvial, ou seja, em água doce. Se vocês pararem para pensar, a gente basicamente não tem plantas de água salgada, né, de água marinha. Uma ou outra angiosperma sobrevive nesse ambiente, mas são duas espécies literalmente, ou três. Uma inclusive, não contando as de mangue, tá? Que aí está num ambiente misturado, mas água marinha não é, ainda não, plantas não chegaram a ocupar esse espaço, plantas fora algas, né? O dia que conquistarem, aí a gente vai ter um planeta totalmente verde, né? Mas esse processo ainda não aconteceu. Então, provavelmente essas plantas surgiram em locais perturbados, com essa influência fluvial, tá? O solo era rico em nutrientes por conta do rio. Então, imagina que o rio sempre traz sedimentos e vai depositando nutrientes, né? Exposto à radiação solar, ou seja, tinha energia. E a dúvida ali, árvores, ervas ou arbustos, como eu já antecipei anteriormente, né? O Stubbs, então, sugere que eram arbustos essas primeiras plantas. Por quê? Quais seriam as vantagens? Pense um pouquinho assim, qual é a vantagem de eu ser uma árvore e qual é a vantagem de eu ser uma erva? Ou qual é a vantagem de eu ser o meio do caminho? Se a gente parar para pensar numa árvore, eu vou ter plantas gigantescas. Eu tenho que gastar muita energia produzindo madeira, madeira, madeira e crescendo, crescendo. O legal é que eu cresço, atinjo ambientes, atinjo o sol, né, se eu estiver sombreado, e produzo muitas sementes, né, porque eu produzo uma árvore grande. Mas eu tenho que investir muito em madeira. Se eu sou uma erva, eu posso ser rapidamente pisoteado, comido, devorado, né, e assim, não produzo tantas sementes. E qual que é a vantagem de arbustos, então, né? Vai produzir mais folha e não lenha, não precisa gastar tanta energia produzindo madeira, né? A competição inicial é com as samambaias. Samambaias dominavam o ambiente, então tinha que crescer um pouco mais que boa parte das samambaias, não precisava virar grandes árvores, né? Claro que a gente tinha samambaias aqui de 10, 15 metros, mas lembrem das imagens da aula do semestre passado, as ilustrações mostram que essas plantas não se tocavam, né? Assim, as copas não se encostavam. Geralmente arbustos, neste caso, tinham sementes pequenas, que facilitava a dispersão. Imagina, as plantas têm que começar a conquistar. Não adianta produzir uma semente onde uma de abacate, né? Apesar de abacate estar no primeiro grupo das angiospermas ali. Também. Precisa produzir pequenas sementes, como as ninféias. Ninféias a gente vai ver que produzem centenas de milhares de sementes em cada flor. Tá? Então, assim, essas seriam a vantagem de eu ser um arbusto, né? Produzo mais folha, faço mais fotossíntese e consigo produzir mais flores para produzir mais sementes. Né? E sementes pequenas que se dispersam nesse ambiente que precisa ser conquistado. E a outra dúvida, na verdade, é como é que surgiu a flor. Eu vou voltar a essa discussão da flor agora. Então, eu já sei que as primeiras árvores, primeiras angiospermas, perdão, provavelmente elas eram arbustos. E como é que era essa flor? Aí tem duas teorias. Isso aqui é um pouquinho chato, assim, no sentido de tentar entender, tá? Eu tenho a teoria eu-antial e a teoria pseudo-antial, tá? Como é que funciona essa teoria? Eu teria aqui está uma representação dessas duas ideias, né? Na teoria eu-antial tinha flores vistosas com numerosas partes livres, tá? Então aqui, ó, várias partes livres. Essas aqui mais externas seriam produzindo gametas masculinos, as internas os gametas femininos. Isso aqui antes de virar uma flor de fato, tá? Aqui quando vira flor. Então essa parte que depois se fecha produzindo aqui as anteras, inclusive rimosas nessa representação, e aqui fechado num gineceu, né, num ovário. Tá? Então o androceu e o gineceu estão distribuídos espiraladamente, e geralmente essas plantas eram entomófilas, a proposta dessa teoria. Então isso virava uma espiral. Tá? A outra teoria, e flores grandes. A outra teoria, as flores eram pequenas, unissexuais e anemófilas. O que aconteceu? Tinha um ramo onde eu tinha uma parte do ramo produzindo estruturas masculinas e uma parte do ramo produzindo estruturas femininas, tá? Produzindo então os gametas masculinos e femininos. E esse ramo ele se achata, então ele se reduz, tá? Protegendo aqui ó, os óvulos que estavam expostos aqui dentro. Aqui também eram óvulos expostos, né? Então o óvulo fica protegido aqui dentro nesse momento de redução. Expõe aqui o que inicialmente eram brácteas que vão se converter em pétalas e sépalas e as anteras aqui presentes. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. E aqui as coisas não são espiraladas como são aqui. Tá bom? Bom, difícil saber qual estava certo até pouco tempo atrás, tá? Aí esses autores aqui, o Salke e colaboradores, eles propuseram em 2017, 16, 17 aqui na Nature, na Nature não, na Nature Communications, como é que seria essa primeira flor? O que eles dizem? Né? Eles reconstruíram a flor das angiosperma ancestral como androgenospórica
e radialmente simétrica, com mais de 2 verticilos de tépalas, mais de 2 espirais de 3 estames separados cada e mais de 5 carpelos separados em espiral, como esta aqui, que é muito parecida com uma flor de magnólia. Então, para eles, a teoria Euantial, né, nessa modelagem que eles fizeram, é que está parecida. Essa flor também é parecida com a Amborella, que acabou cortando aqui, e com Ninfé. Tá? Então são dois grupos, os primeiros grupos, Amborellácea é a primeira família que aparece na filogenia e Ninfiácea é a segunda. Tá? Apesar de Amborellácea a gente vai ver as flores são menores, elas têm essa característica. E Ninfiácea são flores bem grandes, a gente vai ver, né, muito parecidas. Magnólia vem logo na sequência. Tá? Então, para eles essa seria, né, o modelo, né, como seria essa primeira flor de angiosperma. Então, a partir de uma série de modelagens, né, entendendo os diagramas florais, né, e datações filogenéticas e de origem, né, então eles datam aqui a origem das primeiras angiospermas há 140 milhões de anos, a gente já viu que por isso é anterior, mas eles reconstroem através dos modelos, quem quiser pode voltar ali no slide anterior e ver o artigo, né, eles reconstroem o modelo para este formato aqui, portanto vários ciclos, né, dessas estruturas reprodutivas e protetoras dessa primeira flor de angiosperma. Como é que chega depois daquela flor para isso tudo, né? Olha a riqueza, né? Aqui eu tenho uma zórnia, uma favassi, uma passiflora, um pterocarpus, uma jacaranda. Isto aqui é uma rúdia. Isso aqui é um fruto de Sloania, não é uma flor. Aqui também é um fruto de uma rúdia. Aqui é uma cantácea. E aqui é um oxalis. Como é que eu tenho essa variedade grande de formas, cores e características de angiospermas? É isso que eu vou tentar mostrar ao longo do semestre como um todo. Bom, depois desse monte de árvore filogenética, informações, né, vamos fazer uma segunda pausa e a gente já volta na sequência com a aula.